E essa reunião aí deu o que falar, hein? Treta em cima de treta. Pedrinho respondendo Bap respondendo Leila. Leila Pereira criticando o Flamengo. Rapaz, o negócio pegou fogo, hein? Separei um corte muito bacana pra gente reagir, né? A respeito aí dessa reunião que reuniu aí todos os clubes da Série A com a situação da Liga, né? Discutir ali o produto dessa Liga, melhorias, né? Mas a princípio ali o negócio vai ser meio complicado porque os times não se entenderam. Teve muito mais troca de farpas do que ali algum tipo de solução para essa liga, né? Vamos reagir então ao vídeo e depois a gente volta com mais notícias e tudo do Mengão. Vou pedir para vocês já deixarem um like aí para dar uma moral pra gente e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, fala-se muito em igualdade, eu também concordo, mas eu não vou misturar, né? Se for falar do futebol ali, o grande problema que vai ser na hora de dividir a parte financeira, não é nem de fazer o campeonato, de montar, de unificar. Eu acho que o problema vai bater na hora da divisão da parte financeira. E eu, particularmente, acho que os administradores que lá estão não estão preparados para isso. Por essa reunião que não foi para falar disso e só teve polêmica, um atacando o outro diretamente ou indiretamente, eu vou na fala que vocês falaram. Imagina quando sentar para falar de dinheiro. Ô Flamengo, você que tem a maior audiência, você que a maioria dos seus jogos passa na televisão, você vai ter que ganhar igual ao time B, não vou falar aqui nome para não causar um desrespeito, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando, vai dar problema. Porque a própria emissora detentora dos direitos quer passar o jogo do Flamengo. Aí no caso... E aí, fã de esporte, você julga com isenção, julga sem paixão. Acha que isso é certo? Ganhar igual, eu acho que vai dar problema. O que se fala é de ganhar um pouco a mais, não muito a mais, né? Diminuir a diferença. Essa seria a ideia na criação da Liga. Lembrando que também, hoje em dia tem uma lei que é a lei do mandante. O clube tem o direito sobre os seus jogos como mandante. Os onde ele vai jogar não mais, a não ser que haja acordos. Zinho, você nunca interrompe, viu? Você manda aqui. Você levantou o dedo, começou a falar, a gente fala, Tetra, do seu camarote carioca. Olha o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. E o Bap nessa história? O Bap passou direto e não deu entrevistas. A essa altura ele já sabe o que falaram a respeito dele e também do Flamengo. E aí eu deixo para a mesa debater, faço até às vezes de apresentador, Edu, me permita, debater o seguinte: se na discussão, no dia da discussão preliminar sobre o produto, a chapa esquentou desta maneira, será que quando nós entrarmos na fase 2 do projeto, que é a parte de venda de direitos, nós teremos uniformidade? O presidente da CBF, Samir Chaut, quando eu perguntei isso para ele, ele disse que sim, que acredita piamente que todo mundo possa conversar e chegar a um consenso. Mas pelo menos no momento, hoje, dia 6 de abril, parece muito claro que não sentam à mesma mesa Pedrinho e Leila com o Bap. Né, Edu? É isso. E não é de hoje, né? Obrigado, Rafa, pelas informações. Zinho, é isso, né? Pode esperar que vai ter resposta do Bap, né? Porque isso tem acontecido. O Palmeiras fala alguma coisa aqui, o Flamengo retruca de lá, agora com o Pedrinho. Seguramente, ou hoje ou amanhã, teremos alguma posição do Bap para retrucar o que foi dito sobre o Flamengo. Mas é difícil mesmo imaginar uma liga
virando sócios, né? Com esse clima de se cutucar. O Flamengo é o quê? Quer ser o Real Madrid da Shopee, Eu acho que assim, eu vou ficar mais no que o Pedrinho falou, tá? O que a Leila falou, ela não cita o nome do Flamengo, é nós que estamos, de repente, achando que foi uma indireta para o Flamengo, e provavelmente é porque eles ficam um cutucando o outro, né? Essa briga, ou esse debate Leila e BAP, já vem de muito tempo, né? E aí, assim, essa coisa é mais... ela não fala do BAP ou do Flamengo sobre algo que aconteceu. Já teve essa reunião, o BAP discordou, o BAP achou que era maior do que todos os outros. Teve isso lá no início, quando ele, na justiça, breca uma divisão de grana e que ele dá uma explicação para isso. Estou aqui relatando o que eu fiquei sabendo. Se quem está certo ou errado é uma outra coisa, o fã de esporte decide. O BAP, naquela época, diz que já estava feito um acordo feito por um outro presidente, e quando ele entra, tinha gatilhos no contrato que poderia rever um novo contrato. Fala do BAP. Se ele está certo ou errado é uma outra coisa. Agora, o Pedrinho não. O Pedrinho cita o BAP e deixa claro que não está falando contra o Flamengo mais de uma vez. Foi muito... o Pedrinho fez a questão de citar 2 vezes que não estava falando do Flamengo, do clube, era uma coisa direta ao BAP por uma declaração que o BAP deu e que realmente ele deu. Não, era o mínimo, né? Porque o comportamento dos jogadores do Flamengo contra o Bragantino foi desrespeitoso, inclusive com a própria profissão deles, né? Com o ganha-pão deles. E, obviamente, também com a camisa, com o jogador, com os torcedores, com os dirigentes que pagam em dia. Ali é uma questão, para mim, de falta de comprometimento. Ontem não. Ontem eu achei que o Flamengo fez o primeiro tempo abaixo, mas é muito o que o Zé disse. Está muito claro que o treinador vai precisar de mais tempo para colocar as coisas como ele gosta, para o time atuar bem regularmente. E no segundo tempo o Flamengo foi bem, né? Paquetá entrou bem, Plata, o Luiz Araújo, tem vários jogadores ali, é um banco muito forte. E ganhou do Santos com facilidade no segundo tempo, mesmo precisando de uma virada. Foi um jogo de boa imposição no segundo tempo. Eu acho que é uma questão de tempo para trabalhar num calendário que não vai oferecer esse tempo, porque acho que são mais 16 jogos, né? Até a Copa do Mundo, no período muito curto. 13 jogos? 13. Não, mas e os jogos da... São 13 no total? Pro Neymar antes da convocação. Mas parece que ele já não vai jogar o jogo agora. Não, tô falando dos jogos do Flamengo. Desculpa. Jogos do Até Flamengo. a Copa. Até a Copa do Mundo. Se eu não me engano, são 16. Posso ter feito a conta errada. E não tem período para treinamento. E desse jeito, essa é a realidade do futebol brasileiro. O Leonardo Jardim já sabia quando veio. Ele vai ter que se virar para continuar competindo com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro, não deixar escapar. Na Libertadores, mesmo tendo alguns jogos perigosos, a diferença técnica é muito grande. A tendência é que o Flamengo se classifique, acho, sem dor de cabeça. O grupo desse ano é mais difícil que o do ano passado, mas acho que os jogadores também têm um pouquinho mais de casca para a competição. A gente tem uma... Dá uma olhada depois, Birner, Claro. no nosso YouTube. O YouTube, como fala o... Vovozinho. Rafael Marques fala YouTube. Rafael Marques, o vovozinho também YouTube, externos flutuantes. Ele que fala, ele que fala. Box to box. Box to box. As linhas bem próximas, o quarto terço, o quarto E ele fala final. YouTube. Bom, a pergunta é a seguinte. Flamengo de Leonardo Jardim venceu o Santos e convenceu, na sua opinião? Sim, jogou bem. Outra alternativa é venceu, mas não convenceu. Eu quero ouvir o Tetrazinho sobre isso já, mas antes vamos ouvir Leonardo Jardim falando sobre o Pedro, que está bem à vontade ali no comando de ataque do Mengão. Fala, Leonardo Jardim. Ele é o avançado de referência da equipe. Neste momento não temos outro avançado que seja tão referência como ele. Pela sua capacidade, pela sua qualidade futebolística, ele é o avançado. Se você diz, ele jogou em 7, com certeza. Se, por exemplo, se o Bruno vier e houve alguma situação necessitada do Bruno, ele não vai jogar 70 jogos, não é? Vamos ter que haver aqui algumas decisões, alguns times que eu tenho que decidir. Preciso de um jogador numa primeira fase, mais transição, talvez na segunda fase já preciso de um jogador quando a equipa baixar a intensidade, eu tenho que gerir, porque senão eu não quero perder o Pedro
no mês de junho ou de setembro. Eu quero o Pedro que me dure para a época toda, porque o Flamengo, jogando as competições, as decisões estão na parte final da época, não é? E temos que ter os nossos jogadores inteiros, e por isso é que temos um elenco, para gerir os nossos atletas. Mas é um jogador que eu gosto. Nação, tá aí, hein? Esse foi o corte muito bacana, envolvendo aí essa reunião que aconteceu com os clubes, né? Para poder debater ali a liga desses times, e o bicho pegou, né? Vasco, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, foi ali muito mais um desencontro do que eles querem do que qualquer outra coisa, né? Teve muito mais polêmicas ali, presidentes se atacando, do que, enfim, de fato, você conseguir chegar a um consenso. E isso aí foi só a primeira, deixando muito claro aí que isso aí vai ficar muito difícil de se resolver, porque os times, obviamente, cada um puxa ali para o seu lado, e diante disso aí, muito difícil sair qualquer tipo de produto dessa negociação. Também teve ali debate a respeito do Flamengo, né, dessa vitória do Flamengo para cima do Santos. Afinal, foi uma vitória ali muito importante, vitória para dar confiança para esse elenco, confiança ali pro Paquetá, que marcou um belíssimo gol, confiança pro Pedro voltar ali a balançar as redes, né? Então, muito mais do que os 3 pontos que coloca o Flamengo ali coladinho na parte de cima da tabela. Teve também aí essa questão aí de confiança que esse elenco precisava, até para dar resposta de tudo que tinha acontecido contra o Bragantino, um apagão geral ali que deixou a torcida muito pé da vida. Então, o Flamengo precisava desse resultado, conseguiu, e agora dá o pontapé inicial para esse mês aí insano, né, que tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, muitos jogos importantes. Então, boa vitória, né, para dar essa tranquilidade, já que nos bastidores aí da política segue aí uma guerra, né? Rapaziada, o corte foi esse aí, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal aí, até um próximo vídeo, valeu!